TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita ir até as vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita. E tenhamos uma boa semana, não é isso, gente? Então, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, 7 horas e 30 minutos, segundas e quintas-feiras, 0 horas e 30 minutos, e às quartas-feiras, 6 horas e 30 minutos. Lembrando que nós temos um e-mail, tá certo? É enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Aceitamos perguntas, sugestões e reclamações também. O programa pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã. Você escreve lá em cima, TV Correio da Manhã, não é? Vai aparecer uma outra página, vocês escolhem então o programa Enfoque Espírita. Assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante também é que o programa Enfoque Espírita é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, além de Petrópolis, claro. Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Antes de nós caminharmos, não é isso? Temos aqui uma nossa convidada. Olha, é uma pessoa muito alegre, tá certo? Psicóloga. Tomem cuidado, viu? Que ela pode... É a doutora Glória Cunha Rodrigues. Ela é palestrante, psicóloga e trabalhadora da UMEP. O MEP é a União Municipal Espírita de Petrópolis, né? Rua Casimiro de Ameu, 295. Bom dia, Glória, seja bem-vinda. As suas considerações iniciais, por favor. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo. Que possamos ter uma conversa agradável na manhã de hoje, no dia de hoje. Não sei se você vai estar assistindo em que horário, não é? E que a gente possa estar extraindo dessa nossa conversa muitos ensinamentos que o Espiritismo pode nos oferecer, não é? Então, que possamos ter um programa bastante alegre, como o Luiz falou, porque eu acho que a alegria é tão importante na nossa vida, não é? Pois é, exatamente, eu acho também, sabe? Eu acho também. Então, me parece que você tem uma notícia para a gente, né? Gente, olha, vai ter uma festa julina próximo dia 27, agora num domingo, né? A partir das 16 horas. Isso mesmo. Ali no pátio da UMEP, vou dizer novamente o endereço, Casimiro de Abreu 295, tá certo? Maiores detalhes com a doutora Glória. Você pode nos dizer a finalidade dessa festa, enfim, o que vai rolar dentro dessa festa? Gente, vai rolar muita coisa. Vai rolar, assim... A princípio, muita alegria. Essa festa surgiu exatamente de uma ideia que a gente teve de que o mundo está precisando de alegria, né? Às vezes a nossa psicosfera pessoal fica encharcada de tantos acontecimentos difíceis no mundo, no nosso país e no mundo. E aí a gente achou que a gente está precisando também de um refrigério, de um refresco nesse sentido. Então a gente vai fazer uma festa julina, que é um ambiente agradável, um ambiente alegre. Vai ter dança das cadeiras, vai ter quadrilha, vai ter corrida de saco para as crianças, aquela corrida que as crianças botam o ovo e competem para ver quem é que chega no final do percurso primeiro. Vamos ter comidinhas gostosas para a gente, de repente,
engordar um pouquinho, quem tem tendência. Vamos ter. Aí a gente está disponibilizando um combo a R$ 26. Nesse combo vai canjica, cachorro-quente e caldo. Né? É um Coisa combo. Perfeito, perfeito. E ali, deixa eu só completar, então, a gente aliando essa necessidade de alegria que a gente está tendo, a gente está precisando também de recursos para o nosso SEU. Muitas pessoas desconhecem o que é o SEU. Na nossa cidade existem 18 centros espíritas adesos ao SEU. O que é o SEU? Cada cidade tem um SEU, que é ligado ao CERJ, que é ligado mais ou menos à FEB, mas isso são questões mais administrativas que não vêm ao caso. Mas aqui na nossa cidade, a união dessas 18 casas forma um SEU. Nós fazemos parte do terceiro SEU. E o nosso caixa vem precisando de um reforço, né? Porque a gente, em outros tempos, alguns se lembram, já conseguimos chamar aqui para a nossa cidade, no Quitandinha, Haroldo Dutra, Zé Carlos de Luca, André Trigueiro, Arthur Valadares, vários nomes consagrados do Espiritismo. E hoje em dia, além da praça, isso foi tudo dentro do programa da Praça Florida, nós abrigamos também 2 programas, que é o Conversando com Jesus, online, e o Pastorino. E a plataforma que abriga esses 2 programas é o StreamYard, que cobra nada mais, nada menos, só compartilhando com vocês os nossos custos, é R$300 mensais. E o nosso SEU já está assim, meio que no limite para conseguir esses recursos. Né? Então, para manter esses recursos, a gente precisa disso. Fora que, às vezes, a gente quer chamar um palestrante de fora e, para isso, a gente precisa de recursos para bancar a estadia, alimentação. Perfeito, não é? Do palestrante. E que os centros espíritas, eles... o caixa dos centros é muito flutuante, às vezes está mais lá em cima, às vezes está mais lá embaixo. Para vocês terem uma noção, alguns centros aqui em Petrópolis, nesse momento, estão com dificuldade de recursos para pagar, às vezes, a própria estrutura do centro, luz, água. Então, um vai tentando ajudar o outro. Claro, ótimo. Então, o que é o SEU? O SEU é o Conselho Espírita de Unificação. Em Petrópolis, gente, como você disse, todas as cidades têm o seu SEU, que é ligado a um órgão lá em cima. Não sei qual é, mas não tem problema que... Isso não importa. Não nesse importa, momento. Porque eu fico meio quebrado com essas confusões de isso... Essas siglas todas. Até porque a gente sempre fala muito assim, em relação ao espiritismo. O espiritismo é maravilhoso. Agora, o movimento espírita somos nós, que às vezes somos complicados. Né? Então, o movimento espírita não é perfeito, assim como nós não somos perfeitos. Né? Mas a gente vai caminhando assim, tentando ajustar essas diferenças que existem entre as nossas crenças. Hoje vamos falar de crenças, né? E a programação da espiritualidade para nós. Perfeito. Perfeito. Então, gente, lá no dia 27/7... Nesse domingo... Próximo agora, né? Lá na UBEP, todo mundo já conhece lá, Casimiro de Abreu 295. Isso. Não errei. Não errou. E posso lhe falar, se a pessoa tiver vontade de comprar esse combo a R$26 que a gente está disponibilizando, é só procurar a direção do seu centro. Se não quiser comprar o combo ou não puder, não tem problema. Vai lá brincar com a gente do mesmo jeito. Vai participar de toda a alegria da festa, das nossas energias, e vai sair de lá reabastecido de alegria. Também, né? Também. Porque, todas essas atividades... Você vai, né, Luiz? Claro. Todas essas atividades que se tem, com certeza, depois de 4 horas da tarde, o indivíduo já está querendo fazer um lanchinho. Por que não ir lá fazer um lanchinho com aquela situação toda, não é isso, gente, vão ter tortas deliciosas, todas as comidas típicas assim de festa julina, bolo de aipim, cuscuz de não sei o quê, as quituteiras, né, do movimento espírita. A gente vai lá fazer um forró espírita, né? Estão preparando coisas bem gostosas pra gente. Olha, tá vendo só? Isso é uma maldade, gente, que a Glória está fazendo.
Porque eu estou diabético. Mas eu sou sua companheira nisso, eu sou sua companheira nisso. Tá Pois certo. é, e a gente vai, nessas festas, a gente vai tentando se educar, né, Luiz? Comer com parcimônia, né? O que é muito difícil. Aí né? você tem que dividir por 3, né? Você come somente 1/3. Isso, come um caldinho, vai ter um refresco também, para quem tem esses problemas, vai ter isso também. Ok. Mais algum aviso? Não, da festa julina é só isso. Então, gente, vai experimentar, nem que seja um pouquinho, vai uma meia hora, uma hora. Aliás, olha, que horas que começa a palestra lá na UMEP no sábado? No domingo não tem. Não, é no domingo não sábado. tem, é sábado. Sábado às 3 horas? Às 3 horas, às 15 horas. 15 horas. Isso. Nós temos palestras na segunda-feira às 14h30, na quarta-feira às 20 horas e no sábado às 15 horas. Palestra de 50 minutos. Estão Olha, todos convidados. Você precisa ver os palestrantes que lá chegam. De primeira. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa leitura, Palavras de Vida Eterna, né? Vindo de Emmanuel através de Chico. E, por um acaso, você não trouxe o seu livro, Eu né? trouxe meu livro, que está aqui, meio rabiscado, e eu trouxe também a Palavra de Vida Eterna. O livro dos Espíritos. Eu trouxe o livro dos Espíritos. Acredito... A nossa palestra palestra está aqui. Eu vou Sabe por quê? acompanhando com você. Eu vou te pedir o seguinte, a gente possa dividir isso. Sim, tá certo? Sim. E você faz um parágrafo, a gente comenta se houver algum comentário. Pode ser assim? Ótimo, claro. Então vamos lá, gente. Olha, é o capítulo 137 e o título é Crença. Abre aspas. Creis que há um só Deus e fazes bem. Mas os demônios também o creem e estremecem. Fecha aspas. Encontramos isso na Bíblia, em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Olha, ali já existe um incentivo na primeira frase. Olha lá, olha. Creis que há um só Deus e fazes bem. É o incentivo, porque Deus é um só, gente. Ponto. Ele criou tudo. Ele, na sua imensa bondade, ele cedeu um pouco da chama dele e colocou em cada indivíduo do planeta Terra e também no universo. Então a gente vê, para que nós venhamos a ser uma pessoa de bem, temos que acessar a nossa mente para conseguirmos a evolução. Porque seria muito fácil você já vir, entre aspas, como Deus minúsculo. Não existe isso, gente. Tá? Nós fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à angelitude. Uhum. Tá Eu certo? posso fazer só um comentário que essa questão do entendimento do que é Deus é um processo, né? Em outras encarnações, muito provavelmente, nós tínhamos uma ideia do que era Deus, né? E nessa mesma encarnação, o nosso processo de entendimento do que é Deus vai se ampliando. Há uma expansão da nossa consciência para a gente ir se aproximando. A gente ainda está muito longe de entender, de compreender, como diz no Livro dos Espíritos, né? Só os espíritos puros e perfeitos vêm a Deus. Um dia a gente vai chegar lá. Um dia. Mas, e não tem problema, porque nós já temos dentro da atual concepção de Deus todos os recursos para a gente conseguir ir evoluindo, não é? E Deus nos ama a todos, mesmo aquele mais ignorante, né? Até aquele que já está num grau mais elevado da evolução. Gente, lá na Bíblia diz o seguinte, olha, Deus faz chover sobre bons e maus. Não é só chover. Toda a sua bondade para com o ser humano.
Ele sabe o grau evolutivo que cada um de nós está. Ele não... Aliás, eu tenho repetido isso incessantemente. Deus não premia ninguém e não castiga ninguém, gente. Pelo amor de Deus, encontraram pessoas na rua me criticando que eu falei isso. Eu não levei isso a mal, mas é o estado evolutivo das pessoas. Sim, sim. Trocam até que Jesus é Deus. Tá bem, pode ser até Deus. Não tem problema nenhum. Mas, na realidade, existe o Deus com letra maiúscula acima de Jesus, que o comanda. Sim. Sim. E Deus, só completando, sim, pode falar. É porque essa coisa vai estimulando a nossa mente, né? É fantástico. Então, na verdade, nessa concepção de Deus, essa questão da punição de Deus, do castigo de Deus, realmente, como o Luiz está falando, Deus não castiga ninguém. Existem harmonias no universo, leis criadas por Deus. Quando a gente consegue viver dentro dessa harmonia, a gente está bem. Quando a gente foge dessa harmonia, é que a gente sofre, porque a gente está transgredindo as leis que ele criou. E o que é que nos fere, então? Nós mesmos, é a nossa consciência que nos acusa. Ali tem outra palavra horrível, que eu não gosto, sabe? Diz assim, mas os demônios. Gente, demônios são espíritos humanos, nós estamos falando do planeta Terra, tá? Que estão em grau atrasado. Demônio de chifre pode até acontecer, sabe por quê? Por causa da ideoplastia. Ele se coloca como um treco lá. Não existe isso, gente. Isso é só para assustar. Mas a pessoa que está encaminhando, indo em direção a Jesus, que é o nosso governador, não acredita nessas coisas, hein? Por favor. Vamos lá. Vou deixar você ler a primeira parágrafo. Pode ser, por favor? Esse aqui é maravilhoso, né? Exato. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio para que venhamos despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Então, não é só ler o Evangelho e levar todos os ensinamentos da Bíblia, do Evangelho, ao pé da letra. Não é isso. Ele nos exorta à reflexão do Evangelho, né? O que está por trás da letra que nós lemos, qual é o significado profundo do Evangelho, né? São as reflexões que nos levam a evoluir. E aqui, muito importante, é tão importante quanto a nossa crença, a nossa fé, a responsabilidade que a gente tem, né? A responsabilidade que a gente tem perante a fé que a gente já absorveu. Exato. Internamente. Gente, aqui, nesse primeiro parágrafo, não diz que é o Espiritismo que é o Salvador. Não. Uhum. É a pessoa de bem. Ele diz assim, ó, em momentos de reflexão no Evangelho, isso é para todas as pessoas, ok? Aí tem o verbo primordial aqui, que foi muito bem posto. Despertar o reconhecimento de nossas responsabilidades. Porque quando Deus nos fez simples e ignorantes, porém destinados à angelitude, ele falou assim, olha, para você progredir, você tem que também trabalhar. Porque senão seria muito fácil, gente. Sabe? Não, Deus me criou, eu sou o filho querido dele, herdei tudo dele. Sim, concordo plenamente. Mas não tem ponto nessa frase, tem vírgula. Desde que você evolua espiritualmente. Exato. Ser pessoa de bem.
É isso que temos que ser. Não importa ser católico, crente, budista, espírita. Não. Você tem que ser uma pessoa de bem, gente. Ok? Eu posso completar, Luiz? Vai lá. Essa coisa da gente ser pessoa de bem é tão importante, a gente fazer o bem sem olhar a quem. E é muito difícil, às vezes, a gente fazer o bem quando a pessoa, às vezes, discorda da gente, quando a pessoa tem uma diferença ideológica, religiosa, de qualquer matiz com a nossa concepção. Né? Mas o que o Evangelho nos ensina é que a gente aprenda a respeitar a todos. Eu posso não concordar, mas é importante que a gente respeite. E o trabalho no bem é não só aquela cesta, aquele alimento, como também o consolo, o abraço, o sorriso. E uma reflexão que eu estava fazendo ontem, quando eu estava revendo esse texto, que é muito importante, é o trabalho interno no bem que a gente tem que fazer. É o nosso trabalho interno para a gente se melhorar. Porque se eu não me melhoro, eu prejudico o Luiz. Né? Se eu não trabalhar no meu autoconhecimento, na minha autossuperação, eu acabo provocando conflitos com o outro, conflitos que são desnecessários. E o nosso autoconhecimento, a gente precisa de muita determinação, a gente precisa de muita dedicação para se autossuperar, porque a gente sabe que não só a gente reconhecer as nossas não virtudes, seria os nossos defeitos espirituais, mentais, emocionais, primeiro, às vezes a gente tem orgulho de reconhecer, né? Dificuldade em reconhecer que a gente tem aquele pontinho que a gente precisa melhorar. E depois, talvez a tarefa tão difícil quanto ou mais difícil é a gente empreender esforços mesmo, minha gente. É difícil para mim, é difícil para a grande maioria das pessoas que está no nosso nível evolutivo superar essas deficiências. Ensaio e erro, como diz a psicologia da Gestalt, né? É aquela coisa, ensaio, erro com o Luiz, aí eu fico mal, aí eu me arrependo, não sei se foi ele que errou, se foi eu que errei, e aí eu me arrependo, aí eu vou tentar quebrar o orgulho e superar aquela situação. Às vezes não precisa nem falar nada, mas a maneira com que eu vou tratar, ele vai entender que eu estou pedindo perdão. Tem gente que é menos orgulhosa que já consegue pedir perdão. Mas antes de continuarmos, já me avisaram que eu tenho que fazer um primeiro intervalo. Tá bom? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. Era para ter sido feito no primeiro bloco, mas a conversa já estava tão boa que me passou desapercebido. Eu passo às suas mãos, Glória, presentinho do programa Enfoque Espírita para você. Eu vou adorar. Obrigada, Luiz. Tá, vou adorar. Isso. Vai fazer parte do meu café da manhã. Isso aí. Bom, tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. É lógico, todo mundo nós acreditamos na existência de Deus. Não precisamos ir mais do que isso.
Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Claro, esse supomos aí, porque ninguém viu já Deus, você o sente, mas ninguém viu. Jesus, o mesmo, diz, nunca o vi, mas eu sei que ele é o nosso Criador. Tá certo? Queres falar alguma coisa? Eu quero essa questão da crença, né? Isso. Como as pessoas... Quando eu era criança, eu ainda acreditava nesse Deus punitivo. Eu fui criada na Igreja Católica até, sei lá, até o ensino médio, que é hoje em dia, quase que o ensino médio. Mas era uma educação muito rígida, né? E a gente era estimulado a acreditar nesse Deus punitivo. Então, cada um, às vezes, tem uma crença, né? E as crenças são variadas. Tem o budismo, tem o candomblé, tem a umbanda, tem o protestante. Todos são importantes, como você já viu. Até o ateu. Existem ateus mais caridosos. Aliás, eu acho até uma coisa muito engraçada, assim, sou ateu, assim, graças a Deus. Pois é. Mas você sabe, Luiz, eu estou me lembrando, a gente faz uma entrega de quentinhas a pessoas em situação de rua, todos os domingos ali na Rua da Feira. E aí, teve uma criança de 8 anos que quis passar o aniversário com pessoas em situação de rua, entendeu? Ela ia acompanhando a mãe na entrega dos alimentos. Sim. E aí, quando ela estava para fazer aniversário, ela falou assim, eu quero passar meu aniversário com eles. Gente, que coisa bonita. Aí eu quis saber qual era a religião da criança. Eu perguntei assim, porque entrou muita gente, inicialmente eram espíritas, mas depois eu já não sabia mais o corpo, a equipe que o importante é que estavam todos juntos. Aí eu perguntei, você é espírita? Porque eu não sabia se ela era do meu centro ou não. Ela, não, eu não tenho religião, eu vou fazendo as coisas assim, eu até quero ir lá qualquer dia conhecer, porque já me disseram que é muito bom, mas eu não tenho religião. Gente, então isso é muito importante. Com certeza que é. É muito bonito. Aí. Vamos lá então, agora a sua vez, faz favor. Construímos, né? Sim. Não. Construímos. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Emmanuel, às vezes, pega a gente tendo que chegar no dicionário, no Google. Então, a munificência é a generosidade, né, de Deus. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte, né? E a gente vê assim os templos, alguns templos religiosos caprichando no luxo. Nossa, mãe. Né? Isso, para alguém mais espiritualizado, que já está a caminho da espiritualização, é uma síntese, não é? É uma provocação à humildade, porque a espiritualidade não está no luxo, né? A espiritualidade está justamente na simplicidade. Pois é, isso me lembra daquele filme Francisco de Assis, não é isso? Não, Irmão Sol, Irmão Lu, que era a vida de Jesus. Exatamente. Os ricos todos muito bem paramentados na frente lá do altar. E os pobrezinhos em pé lá no fundo. Isso é problema, não é nosso. De consciência. Mas isso aí é em todas as religiões, lógico. Sabe? Eu ia falar uma coisa melhor que a minha boca. Mas isso é muito triste, né, Luiz? É muito triste. Então vamos lá. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Olha aí. A necessidade, naquela época, era normal fazer essas coisas. Não vejo, desde que você acolha todos dentro daquele ambiente. É desde verdade. que. Se não acolhe, tem alguma coisa errada, né, gente? Vejo isso também no espiritismo, gente. Tá? Por quê?
em centros, né? Você vê que as pessoas vão melhor vestidas. Em lugares, eu não vejo pessoas mais humildes. Não vejo. Não vejo mesmo. Por que será, né? Luiz, será que... Posso interromper mais uma vez? Vai lá. Será que Sim. a gente está fazendo esse acolhimento com aquele que às vezes vive uma penúria em sua própria casa? Será que a gente precisa abrir a nossa consciência para essa sensação, dar ao outro a sensação de pertencimento, né? Dar ao jovem a sensação de pertencimento, dar àquele deficiente a sensação de pertencimento? Olha, por incrível que pareça, Glória, eu presenciei uma coisa horrível. Horrível. A pessoa chegou, olá, como vai? Bom dia e tal. Ah, pois não. Ah, sim, é que eu vim pegar a cesta. Falou baixinho, é pegar a cesta. Como se aquilo fosse uma coisa que não poderia ser dito em voz alta. Aí, sabe o que a pessoa falou assim? Não, não é aqui que pega, não, é lá. Eu falei, peraí, gente, o que é isso? Não estou falando mal do espiritismo, não. Mas isso é um modo errado. Seja bendito, entra aqui, vem conhecer a casa. Isso que você está falando é importantíssimo. Qualquer tarefa que a gente tenha dentro do espiritismo, vá com o coração aberto, porque você não sabe, às vezes, o problema que aquele que está chegando está passando. Então, você receber um irmão, porque é isso que Jesus fala, que todos nós somos irmãos, entendeu? Você receber com má vontade, com irritação, sem acolhimento. Eu vou contar um caso para você. Aí eu peço rapidez. Não, então não, é só isso. Às vezes, chegou uma pessoa na rua que eu moro, maltrapilho, com aquele frio horroroso, que estava há um tempo atrás, acho que mês passado. Gente, a pessoa não tem onde morar. A pessoa não tem onde dormir. E naquele frio, você vai deixar aquela pessoa dormir naquela friagem? Ela pode morrer, né? E aí, houve um questionamento no grupo, no Zap da Vila. O que a gente faz com ele? Vamos chamar a polícia? Gente, vamos ver o que ele está precisando. Gente, isso é a amorosidade que Jesus nos propôs. É o convite da espiritualidade. Aquele que me vestiu, eu estava sem roupa e aquele me vestiu. Sim. Bom, gente, mas enfim, existem erros ainda para serem cortados. Porque ainda não somos... Eu não gosto de dizer, Glória, eu sou espírita. Porque eu não sou. Eu ainda erro. Para ser, eu sou um para-espírita. Porque se eu fosse um espírita, eu não estaria aqui, gente. Eu estaria num orbe mais avançado. Sabe, eu estou ainda em provas e expiações, é que eu preciso ainda firmar no chão patamares ainda que eu não consegui devidamente plantá-los, para depois começar a casa. A gente observa. Você vai dar opinião na casa dos outros? Jamais. Um dia eles vão perceber, ok? Vamos lá. Agora é sua vez, Glória. A minha. E se não der tempo, peço a sua gentileza se possa vir semana que vem. Eu vou vir com muito prazer, Luiz. Então tá bom. Sua energia é maravilhosa. A gente tem que... Nossa! Vamos lá. Certificamos-nos de que as suas leis são inelutáveis. A gente não pode lutar contra as leis de Deus, né? Não temos capacidade para isso, né? Desde as que foram estatuídas, estabelecidas para a semente, desde a semente até as que traçam caminho às constelações. Aí eu estava pensando outro dia, eu olhei assim o céu. Gente, como a gente vive uma vida tão apressada, né? Não olha a gente pro céu. Precisa olhar para o céu, precisa olhar para as árvores. Outro dia eu tive esse
rompante, assim, de olhar para o céu, parei, eu fiquei assim, gente, que coisa maravilhosa. Como é que Deus fez isso tudo? Como é que Ele fez isso tudo? Isso é muito maravilhoso, né? Isso é muito extraordinário. A gente fica comovido de ver tantas bênçãos que Ele espalha na nossa vida. Olha, eu levanto cedo. Então eu vou abrir o portão e lá eu vejo o amanhecer todo. Ainda tem a estrela d'alva que a gente dá, é a primeira, né? Tal. E eu sinto aquela, sabe, aquela coisa agradável. E eu perguntei à espiritualidade o que seria aquilo. Eles me responderam que eu não tinha olhado para esse lado. Porque você está amando. Eu fiquei parado. Eu falei assim, agora eu passo isso para você. Que lindo. A hora que você olhou para o céu, viu à noite, viu aquelas estrelas todas. Você está amando. Sim. Amando a quem? Sim. Pessoas que você nem conhece em outros orbes. Sim. É o que diz o Livro dos Espíritos. Fala. Não é? Isso. Não, é isso, é o que diz o Livro dos Espíritos, que a gente às vezes nem alcança. Não. O que eles tiram lá, a milhões e milhões de sei lá, quilômetros, alcançam a gente. A gente não está sozinho. Às vezes, a gente se sente sozinho, né, meus irmãos? Às vezes a gente acha que está sozinho, às vezes as coisas ficam mais difíceis, mas a gente precisa perseverar e saber, não é acreditar, é saber que toda essa maravilha tem gente por trás, né? E que eles estão torcendo pela gente. Pois é. Aí eles me deram um outro verbo. Gente. Vocês pensam que espírita, aliás, como de outras religiões também, recebem o verbo confiar. Eu custei a entender o confiar. Não que eu não confie em Deus, em Jesus e tudo mais. Mas esse confiar é que nós sabemos que semana próxima vamos estar aqui novamente. É confiar. Não é ter aquelas situações negativas assim, eu não vou lá não, eu acho que ninguém está vendo, 0h30, não, ninguém está vendo. Pelo contrário, muita gente está vendo. Sabe por quê, gente? E o plano espiritual? Os encarnados podem estar dormindo, mas o espiritual, com certeza, só vê esse vídeo lá e tal, assim, lá no programa Enfoque Espírito, você vai ver o que falaram. E completando, Luiz, mesmo encarnados que às vezes acordam angustiados à noite, deprimidos, que estão com seu sono desarrumado, desconectado da harmonia, muitas pessoas acordam e precisam ouvir isso que a gente está falando. Aliás, meus parabéns, CVV, Centro de Valorização da Vida. Aqui, me ajuda que eu estou pretendendo me suicidar. Eu falei assim, gente, o que é isso? Que ponto que essa pessoa chegou? Mas aí vem o título, crença. Vá a uma igreja, não tem problema nenhum, se é católico, os crentes, evangélico, não importa, vai lá e ouça. Você não precisa entrar entre aspas, no ritual de cada situação, não. Senta lá e fala assim, que Jesus, Deus, eu estou precisando, mesmo que você considere Jesus Deus, não tem problema nenhum. Olha, eu preciso de ajuda. Sim. É claro que a espiritualidade vai lhe ajudar.
Sim. E a espiritualidade penetra, onde muitas vezes nós, terapeutas, às vezes não conseguimos penetrar. Ela alcança o âmago daquela dor, não é? E é um todo. Agora, assim, até complementando, porque a gente sabe que a depressão já é uma epidemia no mundo, né? Ela poderia ser patronizada como uma coisa normal, porque o que é a norma? Se 90% das pessoas fossem deprimidas, a norma seria estar deprimido, né? Então a norma seria essa. Isso eu quero até fazer um alerta. Há tratamento. Sim. A Organização Mundial de Saúde diz que 90% das pessoas que tentam suicídio, que conseguem extinguir o próprio corpo físico, que elas não se suicidariam se elas fizessem um tratamento adequado, com medicação, com terapia. E com a terapêutica espiritual, então eu costumo dizer que é um todo, é um combo de saúde. É a medicação psiquiátrica, que não causa dependência para a depressão, é a terapia, é ir ao centro ouvir palestra, é o atendimento fraterno, é o passe, é o evangelho no lar, é colocar o nome na reunião de desobsessão, porque os espíritos também querem, às vezes, induzir aquela pessoa, é a água magnetizada. Gente, olha, muitos pacientes que fazem todo esse tratamento saem. E o que a gente costuma observar é isso. Às vezes a prova é dura, mas quando você consegue superar aquela prova, você fica muito mais forte do que você era anteriormente. Exato. Antes de você continuar, nós temos que fazer um segundo intervalo. Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. Nós estamos falando sobre a crença, crer em Deus, isso já é importantíssimo. Palavras de Vida Eterna, capítulo 137. Você quer continuar, por favor? Estávamos aqui, Luiz, articulações, preces. Articulamos preces em louvor ou de súplica. Quantas vezes nós suplicamos, não é? Nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Então é um colóquio íntimo entre nós e a espiritualidade. A gente não precisaria nem recorrer a um templo religioso, se a gente já conseguir. E na verdade, é isso. A gente pode orar, a gente pode fazer a nossa súplica em qualquer lugar que a gente esteja. Se a gente estiver numa condução no nosso ônibus, se estiver no nosso trabalho e estiver desarmonizado, e estiver angustiado e sofrendo, a gente pode parar alguns minutos e pedir para o nosso espírito protetor que nos ajude a harmonizarmos internamente. Isso é muito importante. Os anseios mais íntimos, porque as dores humanas são muitas, não é? Nós sabemos. Mas a espiritualidade, quando nós humildemente recorremos a ela, porque é aquela coisa do telefone. Eu tenho um amigo, mas se eu não ligo para ele para dizer que eu estou precisando, como é que ele vai me ajudar? Né? Eu tenho que humildemente pedir à espiritualidade me abrir para que ela me inspire o pensamento para eu conseguir sair, às vezes, daquela situação complicada que eu me encontre. Isso mesmo. Então vamos lá, gente. Receitamos confiança em Deus para todos. Aqueles que ainda não conseguiram
entesourá-la. Aí, esse entesourar, isso não funciona para ninguém, gente. Lembra da parábola dos talentos? Olha aí. Eu custei a entender quando diz assim, a quem muito teve, muito será dado. Eu falei assim, gente, o que Ele é já tem isso? muito, o que vai dar mais ainda para ele? Vai dar mais ainda? Claro, porque ele trabalhou para aquilo. Não tem a menor dúvida. E quando a gente entesoura alguma coisa em nosso coração ou mente, tem que ser coisa boa. Se não for, descarta na hora. Você vai atravessar a rua. De repente vem um camarada e fala umas coisas para você. Você vai retrucar? Outro dia eu fui atravessar a rua, realmente eu não vi, tá? Vinha uma pessoa de bicicleta. Eu atravessei, eu fui, olhei para um lado, por quê? A mão era para cá. Eu olhei para lá para ver se... Mas vinha ele na contramão. Conclusão, bati na bicicleta. Eu falei assim, olha, eu disse, opa, mas o opa, eu não lhe vi, sabe? Olha, mas o homem abriu o verbo comigo, sabe? Eu falei, o senhor está certo vindo na contramão. Sabe, foi a única coisa que veio. Não falei isso para colocar mais lenha na fogueira. Porque ele estava errado e eu estava errado. Porque eu não olhei para o outro lado. Mas aconteceu. Distrações acontecem. Vamos em frente. Aconteceu? Não tem como não acontecer mais. Já aconteceu. Sim. Segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. Sim. Aí vem um palavrão desse tamanho. Eu falei assim, olha, vai em paz, meu irmão. Acabou-se. E atravessei, não dei mais confusão. Ouvido para aquelas coisas que ele parou do lado de lá, a língua comendo solto. Outro dia meu marido presenciou também com um idoso, a pessoa falando tantos impropérios para um idoso que tinha se distraído de alguma maneira. As pessoas estão muito... A gente está nessa transição planetária e as pessoas estão muito enfurecidas, né? Algumas pessoas... Eles estão tendo a última oportunidade de estar aqui e colher, acolher com mais tranquilidade, com mais serenidade, esses contratempos da vida e que todos nós estamos sujeitos. Perfeito, né? Perfeito. Mas nós precisamos cada vez mais, nesse momento espiritual, fortalecer a nossa fé e fortalecer a nossa tranquilidade perante esses desafios, não é? Porque esses espíritos estão aí, né? E muitas vezes provocando em nós aquele germe que às vezes já estava para ser escondido e acordamos ele. Exatamente. Isso aí. Mas então, receitamos confiança. Nós confiamos em Deus, gente, só na hora que a gente quer barganhar com Ele, né? Gente. Olha, eu estou precisando ganhar na loteria. Eu vou acender uma vela para o senhor. Primeiro, esse petitório jamais vai passar do plano físico. Porque já vai direto para o lixo. Outra coisa, gente, todo mundo sabe, quer dizer, alguns, que tudo que nós pedimos vá a primeira mesa do mesário lá em cima. Ele fala assim, Luiz está pedindo isso. Lixo. Luiz está pedindo aqui. Lixo. Fortuna. Aí eu disse assim, por favor, gente, olha, fulano de tal está doente. Opa, essa passa. Entendeu, gente?
Porque muitas vezes não sabemos o que é e vamos pedindo, acha que vai tudo cair do céu. Não cai tudo do céu não, gente. Ocupando o tempo da espiritualidade com coisas fúteis. Também. Agora, em vez de pedir, por que você já não deu um primeiro atendimento? Porque foi colocado para a gente que tudo que nós temos que direcionar a Deus. Tá bem. Mas se há na possibilidade, por exemplo, uma pessoa vai atravessar a rua, você vai pedir a espiritualidade para ajudar aquela pessoa, você está aqui do lado, vai Sim. lá e atravessa a pessoa, que às vezes está com deficiência ou coisa parecida. Ainda vai esperar para a espiritualidade mandar um espírito. Gente, isso aí não tem cabimento. Sim. Faça logo, tá certo? Mas, infelizmente, já nos avisaram que o nosso tempo terminou. Então, eu peço a sua gentileza, Glória, se pode vir no dia 30, quarta-feira que vem, para nós terminarmos esse texto. Nós podemos confirmar essa semana, Luiz, porque eu estou pensando. Eu estou vendo como é que está a minha agenda, eu tenho que dar uma olhada. Eu confirmo com você. Tá. Senão você me substitui por uma outra pessoa. Não vou fazer isso. Fica para... Bom, a gente conversa depois, sim, não é isso? Sim. Pessoal, infelizmente já avisaram que nosso tempo terminou, tá certo? As suas considerações finais, Glória. Esse olhar do Luiz, esse sorriso, conquista a gente, né, gente? Eu quero agradecer muitíssimo a atenção de vocês. Espero que a gente tenha recolhido desses breves momentos aqui junto recursos, né, ferramentas para a gente caminhar mais leve pela vida. Está precisando de muita leveza, muita fé, muito trabalho no bem e trabalho interno no bem também. Porque quando a gente se trabalha internamente para se superar as nossas dificuldades, os nossos defeitos, a gente é melhor cristão, a gente é melhor espírita, a gente é melhor umbandista, a gente é melhor tudo. Né? Exato. Muito obrigada. Pessoal, nosso tempo terminou, não é isso? Agradecendo a audiência de todos, a acolhida do TV Correio da Manhã aqui para o programa Enfoque Espírita. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. TVC, a TV do Correio da Manhã.